Às vezes eu acho curioso como o mercado passa semanas discutindo coisas muito sofisticadas, como juros, inflação, balanços de empresas, inteligência artificial, projeção de lucro, política monetária. E aquelas palavras que parecem importantes, e são importantes mesmo, mas que também criam uma sensação meio estranha, como se o mundo fosse apenas uma planilha, como se tudo pudesse ser organizado em uma aba do Excel. Aí de repente vem uma coisa muito mais antiga, que é o petróleo. É uma coisa que é realmente física, ela é pesada, extraída do chão, transportada por navio, precisa passar por rotas específicas. Depende de países, depende de guerras, alianças, governos, exércitos. E aí parece que toda aquela sofisticação do mercado volta para um lugar que é bem mais simples, para uma commodity que é bem mais antiga, a energia. E o mundo precisa de energia. Antes de existir um gráfico bonito, antes de existir ações de tecnologia, Bitcoin, ETFs, até mesmo um banco central fazendo comunicados com palavras cuidadosamente escolhidas, precisa ter energia, precisava ter transporte, ter comida chegando no mercado, caminhão andando, avião voando, precisava ter uma fábrica funcionando a todo vapor e inúmeros outros insumos como gás, o diesel. Precisava ter alguma coisa sustentando esse movimento físico do mundo. E quando o preço disso muda, no caso o preço do petróleo, da energia, o resto todo sente. Mesmo quem nunca olha para o petróleo vai sentir isso. Tu pode nunca ter comprado uma ação da Petrobras, tu pode nunca ter aberto um gráfico do Brent, tu pode nem saber direito qual é a diferença entre o Brent e o WTI, mas se o petróleo sobe muito, em algum momento aquilo vai aparecer. No preço do combustível, no transporte, nos fretes e depois no preço dos alimentos. Tudo isso vira inflação e também afeta a taxa de juros do país. E no fim, acaba aparecendo na vida de todo mundo. E às vezes não é de um jeito muito óbvio, não é como se tu acordasse de manhã, abrisse a geladeira e pensasse: isso aqui tá mais caro por causa do petróleo. Normalmente não é assim. Tu só percebe que o mercado ficou mais caro. Pedir comida ficou mais caro, abastecer ficou mais caro. E uma compra que antes era pequena para ti virou uma compra maior. Algo que antes era normal vira uma negociação interna. Será que eu compro isso mesmo? Será que eu deixo para depois? Eu preciso realmente? Eu acho que isso é uma das coisas mais estranhas de se acompanhar na economia. Porque no começo tudo parece meio distante, é uma notícia internacional, coisa de governo, coisa de banco. E parece que tu precisa ser um analista assim para conseguir entender e que aquilo não afeta diretamente quem não trabalha com finanças. Mas isso vai mudando, vai do petróleo para a inflação, da inflação para os juros, dos juros para o acesso ao crédito. Isso passa também para as empresas, para o emprego, para o consumo e, por fim, para a tua rotina. E quando tu vê uma tensão em algum lugar do mundo, virou uma decisão no teu dia a dia. De comprar ou não comprar, ou de sair ou não sair, né? No caso, se tu vai usar combustível para isso, ou transporte. Ou até mesmo quem está no mercado financeiro de investir ou esperar passar. Guardar dinheiro ou evitar um gasto para tu poder se organizar melhor financeiramente. Por isso que esse assunto do petróleo me chama tanto a atenção. Não só pelo preço em si, mas porque ele quebra um pouco daquela ilusão de que o mercado está no controle. O mercado, ele gosta de parecer racional, ele gosta de parecer que sabe o que está fazendo. Os analistas também todos apresentam essa característica. E a partir disso ele vai criando narrativas rapidamente. Agora vai cortar juros, agora a inflação está controlada, agora vamos ter um pouso suave, como o Fed gosta de falar. E os analistas baseados nessas informações pensam coisas como: agora as ações vão subir ou o Bitcoin vai buscar outro patamar. E talvez isso tudo aconteça mesmo, só que no meio do caminho existe um mundo real. E o mundo real, ele não te pede licença, ele não espera o consenso dos analistas e ele não respeita uma linha de tendência. Ele simplesmente acontece. E quando isso acontece, ou melhor, quando ele acontece, o mercado precisa recalcular.
Nos últimos tempos, existiu uma expectativa bem forte de que os juros poderiam cair, principalmente nos Estados Unidos. E isso é bem importante porque eu estou falando, porque os juros americanos funcionam meio que como a gravidade do mercado financeiro. Não é que tudo dependa só disso, mas muita coisa se organiza ao redor disso. Se os juros caem, os ativos de risco ficam mais interessantes, as ações crescem, empresas de tecnologia ficam mais atraentes, cripto se dá melhor, o dinheiro fica mais disposto a procurar retorno. Mas se os juros ficam altos por mais tempo, ou começa a surgir a possibilidade de novas altas, aí a conversa muda. O dinheiro fica mais exigente, mais desconfiado, menos disposto a aceitar uma promessa distante. E aí que entra o caso do petróleo, porque o petróleo subindo muito pode reacender essa inflação, e é justamente o fantasma que os bancos centrais passaram anos tentando controlar. Então a situação ficou o seguinte: o Fed olha para a economia e pensa, talvez dê para começar a aliviar um pouco os juros, mas então o petróleo sobe, a energia fica mais cara, a inflação ameaça voltar, e aí ele precisa pensar de novo, porque talvez não dê para cortar, ele vai precisar esperar, ele precisa manter esses juros altos por mais tempo. Talvez em um cenário pior, ele precise até subir os juros, e isso muda o humor do mercado inteiro. Muitos ativos que estavam subindo dependem e dependiam dessa ideia de juros mais baixos. A bolsa americana subiu bastante, empresas de tecnologia estão muito fortes. A narrativa da inteligência artificial segue bem viva. Até mesmo o Bitcoin, que se encontra num bear market, voltou a respirar. Mas existe uma pergunta que é incômoda por trás de tudo isso. Quanto dessa alta depende de um mundo com juros caindo? E o que acontece se o mundo não vier agora? E é isso que me interessa, porque o mercado muitas vezes sobe antes da realidade melhorar. Ele sobe na expectativa, quase sempre assim. Ele se antecipa, ele tenta enxergar 6 meses, 12 meses, 18 meses na frente. Só que antecipar é meio estranho, porque tu tá comprando uma imagem do futuro. E esse futuro ele tá sempre mudando por causa de guerra, de decisão de governo, de banco central, às vezes é eleição, às vezes os navios que ficam parados no oceano, as rotas do petróleo mudam. E eu acho curioso porque no dia a dia isso acontece com as pessoas também. Criamos uma imagem do futuro. Quando eu ganhar mais, eu vou ficar tranquilo. Quando os juros caírem, eu vou melhorar, o país vai melhorar. Ou quando o mercado subir, que eu vou me sentir mais seguro. Minha carteira vai poder se recuperar e eu vou respirar tranquilamente. Só que sempre tem essas variáveis novas. Sempre tem uma coisa que está fora das planilhas. E talvez o mercado seja só uma versão gigante disso tudo. Uma tentativa coletiva de controlar um futuro que não aceita ser controlado. O petróleo é o lembrete disso, porque ele é quase primitivo. Não no sentido de ser simples, mas no sentido de estar sempre antes de muita coisa. Tu pode ter um aplicativo mais moderno do mundo, tu pode ter inteligência artificial respondendo todas as tuas perguntas, tu pode ter teu banco digital lá, teu Pix com corretora, tuas stablecoins, ETFs, tudo que tu quiser, mas se o caminhão parar de andar trazendo combustível, o avião ficar sem combustível, o container ficar preso no oceano e os alimentos não chegarem onde precisam, a economia digital acaba ficando no vazio, porque ela repousa em cima de uma economia física. E essa parte às vezes é esquecida, principalmente nesse cenário que a gente está, em que as ações de tecnologia sobem muito. Meu último vídeo foi sobre isso. Quando tudo parece software, quando tudo parece escalável, margem, rede, usuário, dados, nuvem, não podemos ignorar a energia, porque a nuvem precisa dela, o data center também, minerar Bitcoin,
carro elétrico, indústria toda, no fim tudo volta para a energia de algum jeito. E no momento que essa energia fica mais cara, o mundo inteiro sofre. Não necessariamente entra em crise, mas fica mais pesado. Até mesmo a questão dos juros mais altos também deixam o tempo mais pesado. A dívida fica mais pesada, o financiamento, o consumo em parcelas. Empresas que dependem de crescimento futuro ficam com mais amarras. E talvez seja por isso que juros baixos às vezes parecem uma festa, porque eles deixam o futuro mais barato. Quando o juro está baixo, a promessa vale mais. Uma empresa que vai lucrar lá na frente parece mais interessante, um projeto distante parece mais viável, e um investimento arriscado parece menos absurdo. O Bitcoin, por exemplo, costuma gostar de ambientes em que o dinheiro está mais solto. Não só por causa de liquidez, mas também por causa de disposição mental. Quando as pessoas sentem que o mundo está ficando mais leve, elas aceitam mais risco. Agora, quando o petróleo sobe, a inflação ameaça e o Banco Central fica amarrado, o futuro encarece. E aí toda promessa precisa de uma justificativa melhor. Eu não estou dizendo que isso vai derrubar tudo. Também não gosto dessa mania de transformar as notícias em apocalipse, como agora vai ser o fim do ciclo. Eu não sei, ninguém sabe. Às vezes o mercado consegue absorver isso, às vezes esse choque passa rapidamente, o petróleo sobe, depois cai, a tensão política diminui, depois aumenta. O Fed faz uma fala mais rígida, mas depois desfaz ela. Só que o ponto é outro. O ponto é que existe uma fragilidade na narrativa. O mercado estava tentando acreditar em uma história. A história de que a inflação estava controlada, de que os juros poderiam cair e os lucros continuariam fortes, e que a tecnologia sustentaria a bolsa. Mas aí aparece um choque de oferta no petróleo e ele diz calma. Ele não diz não, ele diz só calma. E eu acho que essa palavra muda muita coisa, porque o mercado ele não odeia só notícia ruim, ele odeia a incerteza. Notícia ruim já está precificada, mas incerteza fica circulando, ela não senta em lugar nenhum. Ela entra nos juros futuros, entra no dólar, no petróleo, na bolsa. E isso faz com que o investidor sinta muita ansiedade. Porque investir não é só ficar fazendo conta, tem uma parte emocional muito grande. Eu aprendi isso na prática. Tu compra um ativo achando que tá pensando no longo prazo, mas aí depois vem manchete, várias manchetes, vem quedas, vem altas, vem discursos de bancos centrais, vem dados de inflação, de desemprego, vem guerra. E de repente tu tá olhando para a carteira como se ela fosse responder alguma coisa sobre a tua vida. Eu faço isso também, acho que todo mundo que acompanha o mercado faz. Tu abre o gráfico não só para ver o preço, mas para tentar sentir se tá tudo bem. Se o plano ainda tá de pé, se o mundo ainda permite aquele futuro que tu imaginou. E talvez por isso, notícias como essa do petróleo sejam tão desconfortáveis, porque elas lembram que o plano sempre depende de coisas que ninguém controla. Nem o Fed controla o petróleo completamente, nem o mercado controla uma guerra, e muito menos o investidor controla o humor global. E mesmo assim todo mundo precisa decidir o que fazer, se vai comprar, vender, ou esperar, guardar, reduzir o risco, diminuir, aumentar a posição, fingir que não tá olhando para isso, olhar de novo. É quase engraçado, porque a parte difícil de investir não é entender o que está acontecendo, é conviver com o fato de que tu nunca vai entender tudo. Tu junta vários pedaços, um dado daqui, uma notícia, um discurso, tu olha para o gráfico, tu usa a intuição, tu olha para passado, né? Eu especialmente olho para a experiência passada e tu tenta montar uma imagem que pareça com um cenário. Só que as peças nunca estão completas. A gente não tem todas as informações do que ocorre. E talvez seja por isso que eu gosto de olhar para macro. Não porque macro me dá uma resposta perfeita. Na verdade, às vezes pode só me complicar. Mas ela mostra esse cenário. Ela mostra que o teu investimento não está isolado. Tudo está conectado, mas não de uma forma bonita e organizada. É mais como um emaranhado.
Um conflito lá no Oriente Médio pode dar início a uma mudança nos preços de energia, que puxa para a inflação que puxa a taxa de juros, e juros afetando o valuation das empresas. E esse valuation afeta a tua carteira de investimento, o teu humor, e aí no fim, uma coisa que era bem distante, acaba fazendo parte da vida de quem lida com finanças e investimentos. E isso é totalmente assustador, mas ao mesmo tempo é interessante, porque mostra que dinheiro nunca é só dinheiro, é uma percepção do futuro. Quando os juros caem, as pessoas sentem que o futuro está mais perto. E quando os juros sobem, o futuro parece mais estreito. Mas quando o petróleo sobe, o mundo fica mais caro. E na perspectiva do dólar, por exemplo, o Brasil até parece que fica mais vulnerável quando ele sobe e parece que está indo melhor quando ele cai. Então, eu prefiro olhar os cenários com curiosidade, como se eu estivesse aprendendo, observando e querendo saber, esperar o que vai acontecer. Porque tentar parecer muito convicto o tempo inteiro é meio cansativo. Tem muitas pessoas no mercado que falam como se tivesse recebido o roteiro do futuro. Tal ativo vai subir agora porque não sei o que, e tal vai descer porque não sei o que. Eu não tenho isso, eu tenho algumas hipóteses, talvez alguma preferência por alguma delas, mas acima de tudo eu tenho uma estratégia e algumas coisas que eu acredito mais. Uma certeza é muito raro. Quando alguém tem certeza demais, eu já começo a desconfiar. Principalmente em um mundo em que uma rota de petróleo pode mudar a expectativa de juros do planeta inteiro. Então, para mim, essa história do petróleo não é só sobre o petróleo. É sobre a fragilidade das narrativas. É como o mercado constrói castelos em cima de expectativas. E como, às vezes, uma coisa concreta passa por cima de tudo. Energia cara não pergunta se o investidor está posicionado. Inflação não pergunta se a tua carteira está pronta. Juros altos não perguntam se tu estava contando com renda variável subindo. O mundo simplesmente segue. E investir é isso. Não controlar o mundo, mas tentar não ser destruído emocionalmente toda vez que ele muda de direção. Porque o mercado sempre vai te oferecer uma história nova. Hoje é petróleo, amanhã é Fed, depois é China, depois é IA, dívida pública, aí depois é o Bitcoin morreu, depois é eleição. Tudo parece muito urgente, decisivo. Tudo é o começo de uma nova era ou o fim de uma coisa antiga. Só que no dia seguinte, tu toma teu café, olha a conta, olha a carteira, trabalha, organiza tua vida. E talvez seja aí que a economia vira uma coisa pessoal, não nos grandes gráficos, mas nesse momento pequeno, quando percebe que o mundo está mais incerto, mas ainda precisa decidir como viver dentro dele. Eu não sei se o petróleo vai acabar com a festa dos juros baixos, talvez acabe, ou atrase, talvez seja mais um susto no caminho, mas eu acho que ele lembrou uma coisa importante, que é que o mercado pode sonhar com um futuro mais leve, mas o mundo ainda tem peso. E o peso aparece na energia, nos juros, no preço das coisas, na ansiedade, na maneira como todos investem e na forma como cada um imagina o próprio futuro. Eu acho que é esse assunto que me prende, porque no fundo não é só sobre o petróleo, é sobre o quanto os planos dependem de coisas que não aparecem no plano. E talvez investir seja aceitar isto, sem desistir de pensar, mas também sem fingir que pensar resolve tudo.